Paz do Senhor, irmãos! Hoje estaremos estudando algo bem interessante, a imitação. Vamos analisar no geral que Deus nos fez únicos na questão física, psicológica, emocional. Quando Deus nos criou, Ele nos deu um presente chamado personalidade. O que é personalidade? Conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, a individualidade de cada pessoa. Isso é muito interessante porque todas as pessoas são diferentes. A gente pode até ter gostos em comum, mas na nossa essência nós somos diferentes. E é isso que faz com que as pessoas nos admirem, gostem de nós. Sabe aquele toque pessoal que só você pode dar, porque você tem algo dentro de você que eu desconheço e que isso foi formado pelo teu próprio ser, foi formado pelo ambiente em que você viveu, que você aprendeu com as pessoas que te rodearam. Isso vem desde o contexto psicológico, familiar, espiritual, religioso, social. A personalidade é um presente. Porém, quando a pessoa não se encontra no seu próprio interior, na sua própria essência, desconhecendo a sua própria capacidade de criar, de fazer, de ser, o que encanta as pessoas, na verdade, é o próprio ser. Por que a gente gosta de algumas pessoas? Simplesmente gosta, você não escolhe. Claro que num relacionamento duradouro, seja de amizade ou conjugal, aí entra sim o caráter, que é o que faz durar os relacionamentos. Mas o que nos encanta nas pessoas é exatamente essa individualidade. Vou comprar uma roupa, vai alguém comigo. Eu vou em um tipo de peça, um tipo de cor, tipo de modelo que eu me identifico. A pessoa que está comigo vai em outra seção. Aos meus olhos pode parecer que o que ela irá comprar não é legal, mas casa com a personalidade dela. O que acontece quando eu faço algo que nada tem a ver comigo? Aí eu estarei me fantasiando porque não combina comigo, não combina com o meu ser, não combina com a minha personalidade. Então, entendendo essa parte que é um presente que Deus nos deu, por isso que uma pessoa é extrovertida, comunicativa, a outra já é tranquila, quieta, retraída. Uma gosta de ser o centro das atenções, a outra já é mais na dela. São os tipos de personalidades. E isso não interfere no nosso valor. Agora, quando eu não me encontro no meu ser, na minha individualidade, na minha personalidade, eu vou querer ser o que os outros são. Aqui é um perigo muito sério porque a gente se perde das nossas características próprias e eu deixo de ser o que eu realmente sou para tentar ser alguém que eu jamais poderei ser. Tem coisas que você faz que combina com você, mas que não combina comigo. Eu me lembro de algo interessante quando eu comecei a pregar. Eu sempre fui muito calma, porque eu gosto do ensino, eu gosto da palavra. E para congressos, quando as pessoas me convidavam, eu tinha um certo conflito, porque eu pensava o seguinte: quando se trata de congressos, as pessoas querem alguém mais avivalista. Eu tenho linha de pensamento e de comportamento, eu tenho um padrão de comportamento. Mas os convites começaram a surgir e eu imediatamente entendi que Deus iria me usar dentro das minhas características. E eu me dediquei a Deus, ao estudo da palavra, mas sem perder a minha essência. Esse é o segredo. Imagina para quem me conhece. Algumas pessoas me conhecem só de rede social. É diferente de você conviver comigo. Imagine alguém que me conhece na minha natureza, na minha personalidade, e de repente me ver no altar e me ver ali interpretando um personagem. É feio,
entra em descrédito, é ridículo. Então Deus nos usa dentro daquilo que nós somos. A pregação da palavra é algo fantástico, porque a palavra é uma, a interpretação é uma. Por que nós pregamos de várias maneiras? Porque existem diferentes situações e problemas e necessidades no grupo social, no grupo da igreja. O Espírito Santo conhece, então a palavra é uma, a personalidade é uma, as necessidades são várias. O Espírito Santo nos revela a palavra e ele nos usa dentro da nossa experiência. Gente, isso é fantástico. Por que Deus usa uma pessoa em uma área e usa outra pessoa em outra área? Porque cada um de nós foi forjado, cada um de nós foi testado em uma área. Falando de imitação, quem nós podemos imitar? Efésios 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Quem você pode imitar? Imite Deus, imite Jesus. Porque muitas pessoas não conseguem imitar Jesus. Vamos combinar que é bem difícil imitar Jesus. Andar por onde Jesus andou, estou falando espiritualmente, não estou me referindo literalmente a Jerusalém. Fazer o que Jesus fez, enfrentar o que Jesus enfrentou, suportar o que Jesus enfrentou. Muitas pessoas não querem. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós lembramos do quê? Renúncia, humilhação, sacrifício, propósito, identidade, essência. Jesus veio aqui na terra e fez o que era para ser feito sem se perder no processo. Ele nos ensina claramente o caminho da eternidade através da humilhação, da santificação, sem nos distrair. Então, quer imitar alguém? Imite Deus, imite Jesus Cristo. Vamos analisar agora 2 textos bíblicos interessantes que nos trazem algum tipo de lição. Em Êxodo, no capítulo 32, tem algo bem interessante. O bezerro de ouro. Você já conhece essa história? O que acontece aqui? Moisés subiu ao monte para receber as leis do Senhor e o povo ficou ali. Aí o povo ficou entediado. Olha o que diz, capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, nem sabemos o que lhe sucedeu. O que nós aprendemos aqui? Deus usou Moisés e Arão para tirar o povo do Egito, com mão forte, através dos sinais, dos milagres, abre o mar vermelho, Deus sustenta o povo, só que Deus vai se relacionar com o povo, não é só receber bênção e não ter um comprometimento com Deus. Deus agora está dando as leis para Moisés, para que o povo tenha uma lei própria, orientação própria. O que acontece aqui? Vamos analisar esse exemplo no conjunto. O povo decidiu fazer um bezerro de ouro. Arão foi lá e pegou todos os pendentes de ouro. Lembra que eles tinham recebido, eles ganharam quando eles saíram do Egito. Pegaram esses pendentes de ouro e fizeram um bezerro de ouro. Aparentemente, é só um bezerro de ouro. Por trás das nossas atitudes de adoração, tem alguém que recebe a nossa adoração, ou Deus ou Belzebu. Para quem nós estamos sacrificando? E de onde surgiu essa ideia? Egito. Como no Egito existia vários deuses, eles estavam acostumados, então eles decidiram o quê? Imitar a adoração do Egito. Falando de adoração e de coletivo, nós temos um estilo de adoração, um estilo próprio. E voltando a Efésios, onde eu li sobre ser imitadores de Deus, na sequência fala dos pecados carnais
que nós devemos evitar ou eliminar da nossa vida. Quando se trata de adoração, nós temos um estilo próprio cristão, além do louvor, da adoração, das ofertas, nós temos que nos santificar ao Deus eterno, que receberá as nossas adorações. Não tem como eu ter mediadores. O único mediador na Bíblia que tem legalidade para isso é Jesus. Então, fora isso, não tem como você pegar algo e dizer, esse aqui vai ser o meu mediador, como no caso do povo aqui, o seu mediador foi um bezerro de ouro. Agora me explique, como que eu pego algo, fabrico com as minhas mãos e falo assim, isso aqui é um Deus. Isso aqui vai guiar a minha vida. Na verdade, está falando do Deus interior, tá? Porque eu exteriorizei o que estava dentro de mim, eu criei algo que é fruto do meu desejo, da minha imaginação, da minha necessidade, e eu estou dizendo que é Deus. Isso aqui é muito sério. Por isso, quando Moisés desceu, ouviu o alarido, perceberam então que não era de guerra, que o povo estava festejando. Quando ele chegou e viu que o povo estava adorando o bezerro de ouro, ele ficou enfurecido. Por quê? Moisés foi ao extremo. Eu também iria. Olha só, Deus, não bezerro, Deus, tira o povo do Egito com sinais. Faz 1001 coisas para esse povo. A roupa não estraga, o calçado cresce no pé. Eu poderia ter saído do Egito com 5 anos e estar agora com 30, com o mesmo calçado, sem estragar, sem envelhecer, sem machucar o meu pé. E não, vamos fazer algo que nós possamos ver para dizer que é Deus. Primeiro princípio, Deus não se vê. Segundo princípio, Deus não se entende. Terceiro princípio, se obedece. Claro que eu estou falando para quem já tem uma certa maturidade espiritual e compreende esses detalhes e princípios. Falando de imitação, nesse caso, no coletivo, o povo imitou a adoração dos egípcios, e isso não é aceito. A adoração é algo próprio, tanto é que na instituição do tabernáculo, dos sacerdotes, levitas, todos os aparatos do tabernáculo, o que o povo aprendeu? Um estilo próprio de adoração com princípios e com regras. Vamos agora a outro exemplo que eu também acho muito relevante, que está no livro de Atos. Atos, no capítulo 19. Nas viagens de Paulo, ele fundava igrejas, ele pregava, ele era um missionário. Paulo tem um ministério fantástico. No capítulo 19, versículo 6 diz assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. O que nós entendemos aqui? Paulo recebeu o Espírito Santo, prega o evangelho, ora, impondo as mãos, como nós fazemos até hoje, porque usamos o exemplo bíblico, e o Espírito Santo vem. Só que o Espírito Santo veio porque ele quis. Na verdade, ele estava usando Paulo, ele estava capacitando Paulo e os outros discípulos. O Espírito Santo não é manipulável por ninguém. Quando as obras acontecem na igreja é porque ele quer, é porque ele nos usa. Você pode ser uma pessoa de fé, você pode ser uma pessoa temente a Deus e você pode orar e não acontecer nada. Qual o problema? O Espírito Santo não quis agir, ele age se ele quer. Você tem que ler a Bíblia e estudar e compreender e respeitar os princípios. Vamos à frente. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Durou isso por 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Olha só. E Deus, versículo 11, pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias.
Percebe o versículo? Deus, pelas mãos de Paulo, primeira coisa a compreender, podemos nos dedicar a vida inteira a Deus. Nós não temos o poder de curar, de salvar, de libertar, de transformar, de colocar as mãos sobre alguém e a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Isso é obra de Deus. Nós somos só um instrumento em que Deus usa. Versículo 12. De sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Olha que coisa linda! Colocavam os lençóis e os aventais nos enfermos e as enfermidades fugiam. Por quê? Era o agir do Espírito Santo através da vida deles. Agora, nós estamos falando de imitação, vai entrar algo bem interessante aqui. Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Olha só, filhos de sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno tomou posse deles e pôde mais do que eles de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, e foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu sobre todos eles temor, e o nome do Senhor era engrandecido. Vamos analisar esse fato. Eu gosto muito desse episódio, porque Paulo é alguém cheio do Espírito Santo, assim como os outros discípulos, os outros apóstolos. Nós temos que compreender que aquilo que Deus deu para mim, não deu para você. Ou ao contrário, aquilo que Deus deu para você, não deu para mim. Já estudamos, para quem me acompanha no YouTube, já estudamos sobre vocação ministerial, já estudamos sobre chamado, vocação literalmente, tanto espiritual, quanto no trabalho, quanto profissional, enfim. Cada ser humano tem que entender a sua vocação, tem que fazer aquilo que foi chamado, manter a comunhão com Deus, e Deus nos usa no nosso chamado e na nossa essência. Esses moços aqui viram que Paulo estava sendo afamado, só que Paulo não está preocupado com fama. Paulo está preocupado com a pregação do evangelho. Se preocupa com fama quem é imaturo espiritual, porque quem é maduro não está nem aí. Ele foca no trabalho, ele foca nas almas, na libertação, na pregação. É isso que Paulo faz. Se você estudar a história toda de Paulo, era expulso de um lugar, ia para outro e ia fazer o quê? Pregar o evangelho. Poxa, mas não foi apedrejado? Não foi expulso? Não foi preso? Foi, mas foca, porque esse é o chamado dele. Nesse caso aqui, esses rapazes olharam e viram Paulo impondo as mãos e Deus fazendo maravilhas, e eles disseram o seguinte: vamos fazer igual Paulo. Aqui está o problema da imitação. Quando se trata das coisas espirituais, não é copiar uma roupa, copiar um sapato. Isso aqui é muito sério. Porque copiar uma roupa é fácil, é só ir na loja e comprar. Idêntico, da mesma cor, no mesmo estilo. Espiritualmente, não. A autoridade espiritual, ela se dá no tamanho da santificação, da renúncia e do próprio chamado. Quando você vê alguém com autoridade espiritual, você tem que ter noção do tanto que essa pessoa renunciou, se santificou, foi humilhada, passou pelos processos, porque no mundo espiritual é assim. No mundo espiritual não é ter troncos e folhas, é ter raízes profundas. E a história de Paulo nos demonstra o tamanho da sua renúncia. Aí agora, esses moços chegaram no endemoniado, eu acho muito legal essa história. Aqui não se trata, eu sou filho de sacerdote, eu sou filho de pastor, eu faço
parte da religião, eu faço parte da elite sacerdotal, você pode ser o Papa. Se você não tiver vida com Deus, você não tem autoridade para expulsar demônios. E tem algo muito sério aqui. Deus sabe quem nós somos, mas o diabo também sabe quem nós somos. E quando esses moços chegaram aqui para expulsar esse demônio, olha só, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Que conhecimento esses moços tinham de Jesus? Nenhum. Aí o endemoniado, olha só, respondeu, porém, o espírito maligno. Não foi o moço que respondeu, foi o demônio. E disse: conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são? Pulou neles, arrancou toda a roupa, machucou, deu uma surra neles, eles correram envergonhados, eles saíram sem roupa. Imagina a vergonha desses moços. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: se você deseja um dom espiritual, entre pelo caminho. Primeiro Deus vai te chamar, vai te vocacionar, vai te capacitar. Mas a renúncia, a humilhação, sim. Ah, Deus me chamou hoje e me usa amanhã? Não. Tem casos que as pessoas levam anos buscando, se preparando não só intelectualmente, no conhecimento geral e no conhecimento bíblico, mas nos próprios frutos espirituais. Quando você olha para Paulo, ele tem intelecto, sim, tem chamado, sim, tem sabedoria, sim. Paulo tem tudo, só que Paulo tem frutos espirituais. Porque quando ele é preso, ele não desanima, ele continua. Quando ele é perseguido, maltratado, ele continua. Qual é o problema da imitação? É um sentimento em que Satanás coloca no coração da pessoa para querer ser igual ao outro, esquecendo-se do valor próprio. Eu quero usar uma comparação aqui bem interessante, com muito respeito, e isso eu me dirijo diretamente aos cristãos. Tem pessoas que vêm para a igreja há 1, 2, 3 anos, estão na igreja, e acham que já podem ensinar um pastor que está ali há 20, 30, 40 anos. Acha mesmo que você tem conhecimento suficiente para ensinar alguém que está há 30, 40, 50 anos numa igreja, lutando contra si próprio, renunciando, vencendo o pecado, vencendo Satanás? Pessoas que têm marcas profundas, cicatrizes espirituais do que tiveram que suportar para manter a chama acesa e o nome de Cristo em evidência sendo glorificado. Acha mesmo que essas pessoas estão prontas para ensinar guerreiros experientes? Não entre pelo caminho da imitação. Ele é desprezível, ridículo, ele é satânico. A autoridade espiritual é algo lindo, mas é algo que vem de Deus, é Deus que escolhe, não somos nós que escolhemos, é Deus que escolhe, é Deus quem determina o caminho e a gente tem que passar por ali. E a gente passa por esse caminho muitas vezes chorando, sofrendo, mas é o caminho que Deus determinou. E Ele nos ajuda no processo, mas Ele não nos tira do processo. Por que que Deus não matou todos os inimigos de Paulo? Por que que Deus não botou fogo nas prisões? Não. Ele foi preso, ele foi perseguido, ele sofreu, mas ele manteve acesa a chama no coração. Então, seja agora para nós encerrar, na área pessoal, não imite uma pessoa, porque quem vai ficar por ridículo vai ser você, é feio. Na área coletiva da adoração, o povo tentou imitar a adoração do Egito. E no ministério de Paulo, na autoridade espiritual, esses moços tentaram imitar, tentaram ser, tentaram fazer o que Paulo fazia e foram envergonhados. Agora, cada um de nós tem um chamado específico. Se o teu chamado é para pregar, pregue, mas se não é, não pregue. Se o teu chamado é para cantar, cante, mas se não é, não cante. Tem que se encontrar no chamado, tem que se encontrar na essência, na vocação. E se Deus te chamou
para abençoar as pessoas financeiramente. Faça isso. Eu conheço pessoas extraordinárias que não têm desempenho ministerial, mas ajudam. Quando você olha no ministério de Paulo, muitas pessoas ajudavam. Você não vê elas como ministério de Paulo, mas você vê elas como auxiliadoras, ajudadoras. E se o teu ministério for de intercessão, de orar pelos outros, é um ministério fantástico, é um ministério lindo. Ah, mas eu não apareço. Ninguém precisa aparecer. O fato de a gente achar que algumas pessoas estão em evidência é pelo trabalho que elas fazem. Mas em se tratar de aparecer, essa não é a essência do cristianismo. Só que tem um detalhe. Se você permanecer fiel no teu chamado, sem desanimar, na eternidade você vai receber algo que eu não poderei te dar, mas que vem da parte do Senhor, porque Ele é justo, porque Ele conhece a vida de cada um, o coração de cada um, a renúncia de cada um. Ele dará a nós, segundo as nossas obras, a justa retribuição. Não duvide do teu valor, não queira ser como os outros. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer e o nome do Senhor será glorificado. E sabe qual é o principal? Você se realiza interiormente. Porque quando eu faço o que Deus me chamou para fazer, eu me realizo. Quando Deus falou comigo sobre o YouTube, eu fiquei muito preocupada e tive um conflito no início. Quem convive comigo sabe disso. Mas eu decidi fazer pela convicção do chamado. E hoje eu tenho paz interior, porque eu sei que vidas que eu não poderia alcançar com as minhas mãos, com os meus pés, eu alcanço com a minha voz, porque eu recebo depoimentos extraordinários. Então eu percebo que Deus está agindo através da autossuficiência dele, mas da minha obediência. Seja um guerreiro na obra do Senhor. Faça a tua parte. Até porque nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho. Precisamos uns dos outros. Ajuda espiritual, emocional. E o nome do Senhor sempre em evidência, seguindo princípios. Lembre-se que Deus segue princípios que Ele mesmo estabeleceu e que o diabo conhece esses princípios, para que não venhamos nos envergonhar como os filhos de Seva. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.